Olá pessoal, estamos aqui com mais uma das nossas videoaulas. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Então nós entramos agora no Novo Testamento e vamos começar pelos Evangelhos. O primeiro ali é o Evangelho de Mateus, que anuncia Jesus como o Messias prometido. Então Mateus, esse nome Mateus significa presente do Senhor, é o nome do autor humano desse evangelho, que o escreveu, um dos 12 de Jesus, Mateus é um outro nome para Levi. Levi era o nome hebraico dele, e Mateus ele é um publicano, ele é um coletor de impostos, ele era um judeu a serviço do Império Romano. Por isso ele era tido como um pecador, era tido como um traidor do seu povo. E os outros evangelhos usam o nome Levi, que é o seu nome hebreu, para não identificá-lo como publicano. O evangelho de Mateus, escrito por ele, é o único que o identifica dessa maneira. Ele chama a si mesmo explicitamente de o publicano, identificando pelo nome Mateus. O cenário e o contexto aqui desse evangelho de Mateus é muito claro. Ele tem um propósito muito específico de apresentar Jesus como o rei e o Messias prometido para Israel no Antigo Testamento. Então ele faz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, citando de maneira muito clara, que Jesus fez tal coisa, Jesus disse isso, ou aconteceu tal coisa, para que se cumprisse o que foi profetizado pelo profeta tal, no Antigo Testamento, por esse profeta, por aquele profeta, ou citando ali a própria profecia do Antigo Testamento. Então ele faz mais de 60 citações como essa, para deixar absolutamente claro que Jesus ele é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ele também respeita muito a sensibilidade da cultura judaica, porque ele está escrevendo especificamente para os judeus. Então ele, quando vai falar sobre o reino de Deus, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Por quê? Porque os judeus eles tinham o nome de Deus como tão santo, tão sagrado, que eles evitavam ao máximo falar o nome de Deus. Por isso, Mateus ele respeita essa sensibilidade, essa cultura religiosa judaica e substitui Deus por céus. Então ele fala reino dos céus. Isso só acontece em Mateus. No restante dos evangelhos e no Novo Testamento, nós vamos sempre ver reino de Deus. Mas Mateus aqui, ele por um respeito muito profundo, ele não cita reino de Deus. Os principais personagens que podemos destacar aqui, dentre muitos que aparecem, mas os mais importantes seriam o próprio Jesus, Maria, a mãe de Jesus, José, o marido de Maria, João Batista, o profeta precursor, primo de Jesus, que vem preparando o ministério de Cristo, os 12 discípulos, os 12 discípulos que são Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. São os 12 apóstolos de Cristo. Os líderes religiosos, fariseus e saduceus, que são grupos, na verdade, opostos na sua doutrina religiosa, porém pelo ódio a Jesus Cristo, eles se unem no propósito de matá-lo. Caifás, que é o sumo sacerdote líder dos saduceus, que realizam o julgamento ilegal de Cristo, e Pilatos, o governador romano, que ordena a crucificação de Cristo no lugar do criminoso Barrabás, mas que lava suas mãos ali, querendo se isentar da culpa. E Maria Madalena, a seguidora discípula de Jesus, que é a primeira pessoa a vê-lo após a ressurreição. Nós temos vários temas muito interessantes e muito importantes abordados aqui em Mateus. Nós já vimos que Mateus ele se preocupa em apresentar Jesus como o Messias prometido, o rei dos judeus.
Então nós vemos ali aquela quantidade, né, mais de 60 citações de profecias no Antigo Testamento. Ele traz também a expressão reino dos céus, como nós já dizemos, para não usar reino de Deus, o nome de Deus. E essa expressão acontece 32 vezes. Então é mais do que em qualquer outro evangelho. Por quê? Porque ele está apresentando o rei. O rei está trazendo o seu reino. Então ele quer deixar isso claro, ele quer reforçar isso de uma maneira muito enfática. Por isso ele repete tantas vezes essa expressão. A genealogia de Mateus, que apresenta Cristo como rei de Israel, retrocede lá até Abraão para mostrar realmente aos judeus quem é Jesus, qual é a sua origem, mas passa pela genealogia de Davi. Então ele quer deixar muito claro que ele é um herdeiro de Davi, ele tem direito ao trono real de Israel, dos judeus. Então ele traça essa genealogia e é muito importante mostrar também que ele inclui Raabe e inclui Ruth. Quando ele inclui Ruth, ele está falando de Boaz. Boaz é ele é da linhagem de Davi, né? Ou seja, Davi vem da linhagem de Boaz, passa por Boaz, mas ele faz questão de mencionar Ruth. Por quê? Porque ele está apresentando Jesus para os judeus, o Messias, o rei. Mas ele precisa deixar claro que o objetivo dele é alcançar os outros povos também através dos judeus, através do povo judeu. O povo judeu trouxe o Messias ao mundo para salvar a humanidade. Não é exclusivo para os judeus, a salvação não é exclusiva para eles, o reino dos céus não é exclusividade deles. Então ele já deixa claro isso, incluindo aquilo que Deus incluiu no Antigo Testamento, no povo de Israel. Ruth, a moabita, a inimiga do povo de Israel, Raabe, a prostituta de Jericó, inimigo dos judeus, que Deus inclui na linhagem do Messias, porque o seu objetivo e o seu coração sempre esteve para salvar a humanidade, e não apenas os judeus. Então ele traz essa linhagem muito importante. Todos os demais assuntos então de Mateus vão girar em torno disso. Mateus ele registra 5 grandes sermões muito importantes de Jesus: o Sermão da Montanha no capítulo 5 ao 7, o Sermão do Comissionamento dos Apóstolos no capítulo 10, as parábolas sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus no capítulo 13, um sermão sobre a semelhança do crente, daquele que crê em Cristo com uma criança no capítulo 18, um sermão muito importante, mostrando como deve ser o coração, o nosso coração, o coração dos crentes. E o sermão sobre a sua segunda vinda, um sermão escatológico fundamental, importantíssimo, para unir as profecias escatológicas do Antigo Testamento com o Apocalipse, que iria ser escrito, que foi escrito por João, pelo apóstolo João. Então, capítulo 24 e 25 são fundamentais para trazer luz sobre as profecias escatológicas do Antigo Testamento e preparar para o complemento que viria das profecias de Apocalipse. Cada sermão ele termina com uma variação da frase "quando Jesus acabou de dizer essas coisas", encerrando então um período de sermão para começar então a movimentos, ações, atitudes de Jesus ali logo após o seu sermão. O conflito também, o conflito entre Cristo e os fariseus e os saduceus é muito importante. Mateus destaca bastante, é um tema importante, porque Jesus ele mostra através dos fariseus e dos saduceus a hipocrisia da religiosidade externa, que esconde o coração endurecido, que fez com que eles ficassem cegos para Deus e para o Messias, para o próprio Jesus. Então Jesus ele destaca essas ações, essas atitudes, esse coração dos fariseus e dos saduceus, mostrando como é que não podemos ser, usando eles como exemplos negativos. Tanto os fariseus quanto os saduceus eles são mostrados como uma advertência. Então Jesus ele chama a atenção
advertindo quanto à doutrina deles, que é uma doutrina errada, uma doutrina pecaminosa, deve ser evitada, mostrando como esses dois grupos doutrinariamente opostos estavam unidos pelo ódio em Cristo. Então Mateus também faz isso, deixa claro isso. Eles são inimigos, eles são opostos, fariseus e saduceus, mas a cegueira deles e o ódio deles a Cristo faz com que eles se unem. E eles simbolizam, na verdade, todos aqueles em Israel que rejeitaram a Cristo como o Rei. Então esse povo rejeita Cristo como Rei. Uma parte deles apenas aceitam e recebem a Cristo como Messias e Rei, mas como nação em nome dessas autoridades, representados por essas autoridades, os fariseus e os saduceus, eles rejeitam. E isso é importante, depois Paulo vai explicar lá em Romanos, porque com essa rejeição nós somos enxertados em Cristo. Nós, os gentios, não judeus, então ganhamos lugar ali. Essa rejeição do Messias como Rei de Israel é um tema que Mateus aborda de uma maneira muito, muito importante, não apenas através dos fariseus e saduceus, mas nós vemos que em nenhum outro evangelho é tão evidente, é deixado tão claro essa rejeição de Jesus como Messias e como Rei. Nós vemos isso porque ele começa desde o nascimento de Cristo, desde a fuga de José, Maria e Jesus para Israel, para fugir da ordem de Herodes para matar todas as crianças. Ele pratica essa matança horrível de crianças, tentando matar o Messias recém-nascido, o Rei recém-nascido, mas são avisados por Deus, e então José, Maria e Jesus fogem para o Egito e permanecem ali até que são avisados para poderem voltar. E também a cruz, nós vemos na cruz como ele ressalta a rejeição. Porque na cruz, na narrativa da cruz, da crucificação por Mateus, não aparece nenhum ladrão se arrependendo, como nós vemos nos outros evangelhos. Não há nenhum amigo, nenhum ente querido, nenhum parente de Jesus aos pés da cruz. E na morte ele é abandonado até pelo Pai, até por Deus. Então Mateus ele omite, ele omite o ladrão que se arrepende, ele omite os amigos e parentes de Jesus aos pés da cruz com ele, e ele ressalta Deus, o Pai, abandonando Jesus naquele momento. Para quê? Para evidenciar a rejeição que ele sofre. Então essa sombra da rejeição de Cristo como Messias e como Rei está desde o seu nascimento, desde ele como recém-nascido até o momento da sua morte. E em nenhum outro evangelho vamos ver isso retratado com tal força. Mas mesmo assim, Mateus ele retrata Cristo como o Rei glorioso. Em Mateus 24:30, o próprio Cristo diz que ele viria como Rei vitorioso nas nuvens do céu com poder e grande glória. Não vamos ver isso em outro lugar. E aqui é onde Mateus retrata isso para evidenciar que ele é o Rei glorioso que vem para governar e reinar eternamente. Alguns outros temas aqui interessantes que Mateus coloca a autoridade de Jesus e a sua primazia sobre a lei. Então nós vemos no capítulo 5, verso 21, 22, 27 e 28, no Sermão do Monte, Jesus mostrando que ele é maior do que a lei, porque ele veio antes da lei, e depois lá no Evangelho de João nós vamos ver, ele é o verbo, ele é a própria palavra, ele é a própria lei. Então nós vemos ali Jesus dizendo, não mate, vocês viram que está escrito na lei, não mate, mas eu porém vos digo que aquele que odiar no seu coração é réu de homicídio. Ele diz, vocês viram o que Moisés escreveu sobre o divórcio, sobre o adultério.
né? Mas eu, porém, vos digo que se no seu coração cobiçar, já adulterou. Então ele vai se colocando como maior do que a lei. O templo, ele é maior do que o templo. No capítulo 12, verso 6, ele declara que ele é maior do que o templo. O sábado, ele declara que ele é o Filho do homem, o Senhor do sábado. No capítulo 12, verso 8. No capítulo 12, verso 41, ele se declara maior que os profetas do Antigo Testamento. Né? Ele diz que ele é maior do que o profeta Jonas, que pregou em Nínive, onde eles se salvaram pela pregação de Jonas, mas que ele é maior. Ele é maior do que a própria sabedoria. Né? No capítulo 12, verso 41, ele é maior do que a própria sabedoria que é representada em Salomão. E ele, para finalizar, é maior, tem mais autoridade, tem toda a autoridade sobre os céus e sobre toda a terra. Né? Porque lhe foi dada essa autoridade pelo Pai. Então, no capítulo 28, verso 18. Então, ele é maior do que o céu e a terra. Ele tem autoridade sobre. E também sendo o primeiro a registrar que Jesus, o Filho de Deus, né, ele trata Deus como Pai. Então aqui é onde nós vemos Deus como Pai aparecendo pela primeira vez. E em várias passagens, né? Capítulo 5, verso 45, capítulo 6, verso 4 a 9, e por todo o Evangelho de Mateus, Jesus colocando Deus como Pai. Algumas profecias, para nós registrarmos aqui algumas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Mateus, né, em Jesus. Isaías 7,14, a virgem que conceberá e dará luz a um filho, que seria Emanuel, Deus conosco. Então nós vemos isso, capítulo 1, verso 23, né? Maria, mãe de Jesus, e Jesus nascendo de uma virgem. Em Salmo 80:15, Isaías 4:2, também 11, verso 1, em Jeremias 23:5, em Zacarias, capítulo 3, verso 8 e 6:12, Jesus é profetizado como o renovo da linhagem de Davi. E nós vemos Mateus registrando, capítulo 2, verso 23, Jesus ele veio de Nazaré. Nazaré significa renovo ou rebento em hebraico. Então ele nasceu ali em Nazaré, ele é o renovo, o rebento que nasce ali. Isaías verso 9, capítulo 9, verso 1 e 2, o território do norte de Israel verá a revelação da vinda do Messias. Jesus exerceu a maior parte do seu ministério na Galileia, né, no norte de Israel. Nós vemos isso em Mateus no capítulo 4, verso 15 e 16, e em muitas outras passagens, ele exercendo a maior parte do seu ministério naquela região. Isaías 53:4, na sua vida e na sua morte, né, o Messias traria cura para o povo. Jesus salvou e curou muitos, no capítulo 8, verso 17. Isaías 42, 1 a 4, ele seria amável, bondoso e humilde. E Jesus era incrivelmente amável, bondoso e humilde. Ele é a encarnação do amor e da graça de Deus, né? Mas nós podemos ver isso no capítulo 12, verso 18 e 21, de forma mais evidente. Isaías 6, 9 e 10, isso é bastante curioso. Ele falaria e muitos não entenderiam. Está profetizado. E Jesus, né, no capítulo 13, verso 35, ele explica. Ele falava por meio de parábolas para que, ouvindo, não compreendessem. E ele seria ferido e seus seguidores se dispersariam. Isaías 53, verso 4 e 5, e Zacarias 13, 7. E Jesus foi preso e seus discípulos fugiram. E Mateus retrata isso de forma muito, muito evidente, no capítulo 26, verso 31 até o 56. Aqui nós podemos dar uma olhada também numa planta ali de Jerusalém, é bem interessante, né? Nós vemos ali a rua de Betânia, por onde Jesus entra e faz sua entrada triunfal.
o templo no centro de Jerusalém, onde ele prega e purifica o templo. Nós vemos lá do outro lado de Jerusalém, lá embaixo, o cenáculo onde ele toma a sua última ceia com seus discípulos, e depois lá em cima, perto do templo, o jardim do Getsêmani, onde ele vai orar e depois é preso. E nós vemos depois a casa de Caifás, para onde ele é levado para ser julgado, e depois lá em cima novamente, ao lado do templo, na casa, no pretório ali onde Pilatos anuncia o julgamento de Jesus. Há 2 locais possíveis onde ele foi crucificado e enterrado, mas o mais provável é ali do lado esquerdo, próximo do templo, próximo ao caminho de Emaús, porque depois ele ressuscita e ele é visto e conversa, encontra alguns discípulos no caminho de Emaús. Algumas palavras-chave importantes para nos ajudar a compreender os evangelhos é o próprio nome de Jesus, em grego é Yoshua, em hebraico Yeshua, que significa o Senhor salvará. Esse nome era um nome bastante comum, mas Deus usa um anjo para revelar que era esse exatamente o nome pelo qual Jesus deveria ser chamado, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e esse nome significa o Senhor salvará. Então é um nome profético, é um nome que carrega totalmente a identidade de Jesus. Cristo também é um termo importante de compreendermos. Em grego, Christos significa o ungido. Então não faz parte do nome de Jesus, é um título de Jesus. Ele é o Cristo, né? É um título que fala dele como o ungido, o separado, o dedicado a Deus, né? E ele é o próprio Deus. Messias é o equivalente hebraico para Cristo, tá? É o nome hebraico, é o equivalente em hebraico para o termo, para o título Cristo, que significa ungido. Era usado para profetas e sacerdotes e reis, quando eram ungidos para essas funções. Mas para Cristo é diferente, porque ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, né? Ele não é um ungido como era um dos profetas, um dos sacerdotes, um dos reis, né? Que eram um daqueles que eram ungidos. Não, ele é o Messias, o ungido, o nascido, né? Gerado, nascido especificamente para servir ao Senhor como servo aqui nesse termo, né, para salvar a humanidade. Pedro declara a fé em Jesus Cristo como o prometido Messias quando ele confessa lá no capítulo 16, verso 16 de Mateus: Tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado também é um termo importante para compreendermos. Jesus usa bastante esse termo, né? Bem-aventurado. Um dos seus sermões, no Sermão do Monte, ele fala uma série, né, de bem-aventuranças ali. Em grego, Makarios, né? O termo grego para bem-aventurado significa literalmente feliz. Mas esse termo Makarios, ele é empregado sempre na forma passiva, quando Deus abençoa alguém. Quer dizer, é uma felicidade que vem de Deus, né? É uma felicidade que se recebe. Por isso é um termo passivo, né? É uma felicidade quem recebe. É uma felicidade que se recebe diretamente de Cristo, diretamente de Deus. Então, a principal doutrina que nós aprendemos no Evangelho de Mateus é que Jesus é o Messias. Ele é o Messias profetizado no Antigo Testamento. Vamos falar um pouco rapidamente das parábolas, né, que nós começamos a ver, aparece agora no primeiro Evangelho de Mateus. Nós temos 39 parábolas contadas nos 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? João é a parte, João não apresenta parábolas. Nós temos 39 parábolas no total, somando todas as que aparecem nesses 3 evangelhos. Apenas 7 se repetem nesses 3 evangelhos,
e 3 se repetem em Mateus e Lucas. Mas Mateus ele contém 20 parábolas no total e 10 parábolas são exclusivas de Mateus. Tá? Então são 10 parábolas exclusivas de Mateus, que é a parábola do joio e do trigo, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a rede, a parábola da ovelha perdida, do servo impiedoso, dos trabalhadores na vinha, dos 2 filhos, do banquete de casamento, das 10 virgens insensatas e prudentes, e a parábola dos talentos. Essas são as parábolas exclusivas de Mateus. E ficamos por aqui até a nossa próxima aula, onde falaremos sobre o Evangelho de Marcos. Deus abençoe, fiquem na paz.